Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Para encerrar o meu projeto da TBR de 2021, formada por livros que vocês votaram para eu ler ao longo do ano, hoje eu trago as minhas experiências de leitura de Mulherzinhas, clássico da Louisa May Alcott. Quero começar o vídeo agradecendo a todo mundo que me acompanhou ao longo do ano, então, assistindo a cada uma das resenhas, dos livros votados por vocês. Se você não viu, tem curiosidade de assistir, tô deixando a playlist, com todos os livros votados, as resenhas, e inclusive o vídeo de apresentação do projeto. O livro mais votado por vocês, então, e que eu abri pra gente fazer uma leitura coletiva, foi o Mulherzinhas. Criei grupo de discussão lá no Telegram e a cada semana a gente discutiu um pouquinho, sobre cada uma das metas semanais. A gente dividiu o livro em 4 partes para poder ler uma a cada semana e foi uma experiência bastante bacana. Eu acho que esse livro tem muitos pontos que a gente possa considerar, muito mais do que uma leitura à primeira vista, uma primeira leitura superficial pode demonstrar. E eu vou começar essa resenha trazendo uma discussão que eu levantei lá no grupo do Telegram a respeito das barreiras linguísticas na hora da gente fazer uma tradução. Então, pra gente pensar no título original e na tradução aqui para o português. O título original, então, é Little Woman, e ele se refere a um momento logo no início, do livro. As 4 garotas estão em casa, o pai delas está na guerra, lutando na guerra, e ele envia, uma carta para casa e ele fala para elas, o quanto aquele momento exige que elas ajam, como little women, pequenas mulheres. Estão pedindo para elas ali terem uma maturidade, uma responsabilidade acima da idade que elas têm, mais do que elas deveriam ter naquele momento. E ele fala também nesse tom carinhoso, de my little woman, minhas pequenas mulheres. Só que na hora que a gente vai trazer para o português, é muito difícil a gente conseguir manter esse tom original, porque no português a gente usa o diminutivo sim de uma forma carinhosa, mas o diminutivo também é usado de uma forma pejorativa. O título não é pejorativo, não estou dizendo que ele seja pejorativo. Mas quando a gente fala mulherzinha, só da gente falar assim, a primeira impressão que a gente tem não é uma impressão positiva. Ela vem com essa carga que vai ser pejorativa e que de forma alguma está presente no título, de forma nenhuma é o significado. Mas a gente não tem uma palavra melhor para expressar isso, porque mesmo se a gente fala pequenas mulheres, a gente talvez perde um pouco, desse tom mais carinhoso, minhas mulherzinhas. Adoráveis Mulheres eu não acho que seja também o ideal, que é o título do filme, porque ele perde essa coisa delas serem jovens, de estar sendo cobrado delas uma maturidade que elas ainda não têm. Então assim, eu não acho que exista uma saída melhor. Eu acho que Mulherzinhas foi sim uma boa escolha em português, mas que mostra mais uma vez a barreira dos tradutores na hora de traduzir alguma coisa, porque precisa lidar com essas características próprias de cada língua. Aproveitando, fiz a leitura então nessa edição da Editora Planeta, que foi traduzida pela Marina Del Valle. Vale a gente dizer que o livro foi originalmente publicado em 1868 e ele se passa no período de Guerra de Secessão, Guerra Civil dos Estados Unidos, e só depois, de um tempo que ele foi de fato sendo considerado um clássico estadunidense, porque a gente viu também uma parte aí da crítica muito reticente a considerar o livro dessa maneira. Em primeiro lugar, porque ele foi escrito para um público jovem, ele fazia parte de uma literatura infantil aí. E em segundo lugar, porque ele retrata esse universo feminino. Então, por boa parte da crítica, ele era considerado como um livro que não tinha nada demais, ele se passa aí nesse universo doméstico. Não é um livro assim relevante, só aí a gente já vê também a importância desse livro, especialmente a época que ele foi escrita e o quanto ele questiona muito dos papéis justamente impostos às mulheres à época. Importante dizer também que o livro foi inicialmente publicado em 2 volumes. Então a primeira parte é o livro original Little Woman, Mulherzinhas, e que depois de ter feito um grande sucesso, um sucesso inesperado, inclusive pelos editores, a autora escreveu uma continuação, que era chamada, ou de Mulherzinhas 2, ou então de Boas Esposas. Só depois de um tempo é que essas 2 partes foram compiladas em apenas um livro e que foi mantido o título da primeira parte, na parte original. Já fica o aviso, em português, a edição da editora José Olímpio, ela traz apenas a primeira parte do romance, não é o volume completo, não tem a segunda parte. Então, se você
você ler apenas aquela edição, você não vai saber o que acontece de fato no final do livro. As edições como essa da Planeta, da Zahar, Editora Companhia das Letras, Martin Claret, todas elas são edição completa com a primeira e a segunda partes da história. Sobre o que conta Mulherzinhas, ele vai trazer a história das irmãs Marge, Meg, Joe, Beth e Amy. Ele é um romance de formação em que vai contar a história então dessas 4 irmãs ainda adolescentes. As idades delas, né, em ordem da mais velha para mais nova são 16, 15, 13 e 12 anos. E depois na segunda parte do romance a gente já tem alguns anos após a finalização da primeira parte, em que a gente vai ver essas meninas já crescidas e o início da vida adulta delas. Ele é um romance que em grande parte se volta assim a esse âmbito doméstico, a mostrar como é a vida dessas mulheres ali dentro de casa, mas ele já vai corrompendo um pouco esta ideia de que o lugar da mulher é o lar, presente em muito das personalidades das irmãs, especialmente da Joe, que provavelmente é a figura mais icônica do romance e é considerada a grande protagonista da história. A Joe, que não utiliza o nome inteiro dela, né, Josephine, porque ela considera muito delicado, muito feminino, então ela usa essa abreviação de Joe, que é um nome um tanto quanto ambíguo, ele pode ser usado tanto para mulheres quanto para homens. A aparência da Joe também não é uma aparência dentro de um padrão feminino, ela tem trejeitos masculinos, e a Joe desde o início ela questiona, né, o quanto ela se sente limitada sendo mulher aos papéis que são atribuídos por ela, porque ela gosta de muitas coisas, né, que são ditas como masculinas. E o próprio desenvolvimento que a Joe tem na história, a Joe é essa personagem então muito dada à escrita, que almeja ser escritora, que ela inclusive ganha dinheiro vendendo muitos trabalhos escritos por ela, ela acaba então indo além desse âmbito doméstico, ela consegue atingir esse espaço no mundo. E muitas das outras irmãs também fazem isso, especialmente porque todas elas, mesmo vindo de uma classe social mais baixa, sofrendo com as limitações econômicas disso, são muito estudiosas, elas estão sempre muito conectadas com arte, estão sempre lendo muito, consumindo arte de formas diversas, então existe esse contato com o exterior. E a gente vê também, por essas muitas referências, o quanto o texto da Louisa May Alcott é rico, o quanto ele vai trazer significações diversas, porque essas referências também, elas não aparecem aí à toa, existe uma conexão entre aquilo que elas leem, aquilo que elas citam, com o que está sendo desenvolvido. A Louisa May Alcott, inclusive, ela faz uso de diversas narrativas. Além da narrativa padrão, terceira pessoa, com um narrador contando a história, a gente tem narrativa por meio de peças de teatro, por meio de cartas, jornais. Tudo isso vai deixando o texto, né, muito mais denso, com muito mais camadas significativas, um texto muito mais trabalhado. Ele é um texto que engana muito, porque ele é um texto, no mínimo, ambíguo. Como eu falei, esse foi um livro escrito para um público jovem. Então a gente vai encontrar diversas passagens na história que elas vão ter um tom moralizante. É como se a gente estivesse ensinando como mulheres da época deveriam ser. Esse era basicamente o papel do livro, para isso que ele foi encomendado. Só que a Louisa May Alcott, ela tinha aí já, né, muito contato com os debates feministas, né, que estavam surgindo, com as sufragistas, e ela coloca também isso no texto. Por mais que muita gente faça uma leitura e considere o livro um tanto quanto sentimentalista, ele tem passagens que discordam disso, em que a Louisa May Alcott ela é muito direta para narrar certas coisas, em que ela faz uso de ironia, de humor, que ela quebra com essa ideia de sentimentalismo ao colocar esses elementos, de novo fazendo com que a gente deva ter então muita atenção ao ler o texto dela. Por um lado, ele tem essa característica sim moralizante, a própria forma de como ela fala de trabalho, como ela relaciona trabalho com morais cristãs que tem a ver com pobreza, como tanto a pobreza quanto o trabalho talvez elevassem a moral humana, que são também características muito burguesas ali daquela época. Então o livro tem também esse tom. Por outro lado, ela vai quebrar com muito do que era esperado para a época dela. O principal desse livro é que numa época em que se esperava que o futuro das mulheres fosse apenas o casamento, fosse apenas o domínio do lar, a Louisa May Alcott criou protagonistas, criou uma história que ousam dizer que a mulher pode ir além, que ela pode ter outras ambições, que ela não precisa se contentar apenas com isso. Então a gente tem também muitas ideias que são avançadas para aquela época.
época. Mesmo que a gente lendo com os olhos de hoje, com o ponto em que a gente chegou hoje, tenham sim momentos que vão parecer antiquados. Então a gente precisa, né, mesmo tendo os olhares de hoje, ter noção também do que o livro significou à época. No pós-fácil que a gente tem dessa edição da Editora Planeta, a Maria Dueñas, que é quem escreve esse pós-fácil, ela fala do quanto o livro é cheio de contradições, e eu concordo muito com ela, justamente porque a gente tem esse embate, né, nesses dois lados, de ideias que ao mesmo tempo são avançadas para a época e ao mesmo tempo quanto elas parecem se adequar, se encaixar naquela época. O próprio final do livro, ele vai deixar um tom aí um tanto quanto agridoce, ele vai despertar diversas interpretações. Será que ele é um final conformista? Ele tá basicamente dizendo sim ao que era esperado naquela época e falando não, é isso aqui mesmo? Será que ele é um fim questionador? Um fim que talvez quer denunciar algo que estava ali naquela época? Será que a autora, na verdade, ela estava querendo unir as duas coisas, né? O que é o ir além e aquilo que era esperado aos padrões da época? Aí fica a cargo de cada um. Eu acho que a interpretação, a leitura que cada um vai fazer, mas só o fato dele despertar essas questões, de fazer a gente questionar muita coisa, ou do quanto a gente avançou ou não de lá pra cá, já mostra o quanto ele é um texto poderoso, muito mais poderoso do que a gente pode pensar numa primeira impressão. Acho que uma das cenas que mais chamou minha atenção, e aqui eu vou dar um pequeno spoiler, então se você quiser, pule este momento, é quando ele tá falando numa cena que a Meg, já casada, ela tá fazendo os trabalhos dela em casa, e o marido dela chega trazendo um colega ali pra almoçar, e ela basicamente tem um surto, porque ele não falou pra ela, né, com antecedência, ela não tinha conseguido preparar nada pra oferecer, e eu acho que fica muito evidente ali a sobrecarga do trabalho feminino dentro de casa, e o quanto isso ocorre até hoje, o quanto existe, né, o quanto é esperado que a mulher faça coisas dentro de casa, e hoje pior ainda porque a gente tem dupla jornada de trabalho, né, então as mulheres trabalham fora de casa e trabalham dentro de casa, e isso causa uma exaustão muito grande em cima da mulher. E a autora já estava questionando isso lá na década de 1870. Então assim, ao mesmo tempo que eu tive aquelas passagens, né, que eu li com os dias de hoje e senti essa coisa do tá, isso aqui tá sendo meio antiquado demais, meio moralizante demais, eu também fiquei surpresa em encontrar este outro lado, em ver ideias tão avançadas para aquela época que conversam tanto com a gente, inclusive nos dias de hoje. Eu não vou dizer que eu amei Mulherzinhas, por mais que ela seja envolvente, que por mais que as personagens cativem, porque elas são figuras muito diferentes entre si, é muito fácil a gente se afeiçoar a elas, ainda assim ele tem uma leitura, né, mais vagarosa, não é um livro assim com grandes eventos, com grandes reviravoltas. Ele tem uma história, né, que ela vai ser muito mais tranquila, mas que ele chama a atenção, né, pelo tanto de coisa que a gente pode pensar no que tá ali, sejam pelas referências utilizadas, pelos textos e subtextos, pelas ideias presentes, quanto existe esse conflito, né, entre um tradicional e aquilo que não era convencional à época, e eu acho que isso tudo faz da leitura bastante rica, né, as perguntas que a gente pode tirar a partir dela. Gostei muito também de sentir como a autora antecipou algumas das coisas que ela vai colocar lá no final, como ela vai deixando indícios ali desde o começo. Me refiro aqui a acontecimentos um pouco mais tristes do livro. Eu acho que isso já estava presente ali desde a primeira parte. Já estava esperando que aquilo pudesse vir a acontecer por causa desses indícios que ela deixa. Como mesmo trabalhando tudo isso que eu falei ao longo do vídeo inteiro, ela também vai trabalhar questões como mudanças, transformações, temas que fazem parte da nossa vida como um todo, mas especialmente nesse momento de transição da adolescência para a vida adulta, o quanto isso pode ser confuso e conflitante pra gente. Isso aparece muito presente aqui. Quanto ela vai falar, né, de família, de aspirações, de desejos, de sonhos, e o quanto ela fala também da nossa busca pelo nosso lugar ao mundo. Além do pós-fácil da Maria Dueñas, eu também recomendo muitos textos de apoio, principalmente da edição da Companhia das Letras, da Penguin. Eu acho que foi um dos textos mais completos, né, com apontamentos críticos e que podem fornecer aí uma outra visão sobre a leitura, e também da editora Zahar. Nos dois casos eu peguei a amostra do e-book das duas editoras, né, a amostra grátis está disponível na Amazon, você pode baixar legalmente por lá, e você consegue então ler os dois textos para dar essa base crítica aí da leitura. Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês para quem fez a leitura, o que vocês acham do livro, se você ainda não leu, se despertou a curiosidade ou não. Aproveitem
comentem, deixem a curtida de vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. E essa curtida ajuda muito na divulgação do meu trabalho, ajuda muito no engajamento, então obrigada por isso. Pra quem tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.